Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E continua o texto do evangelho que foi proposto para este domingo, um evangelho que nos mostra algumas atitudes de Jesus em relação aos discípulos, aos seus seguidores, aqueles que tiveram o seu momento de êxtase enquanto o seguiam, que vivenciaram milagres, que presenciaram o poder de Jesus, mas que por causa do medo esqueceram aquilo que Jesus lhes havia dito. Convém que o Filho do Homem padeça, seja crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitará. Queridos irmãos, irmãs, amigos que me acompanham, o evangelho de hoje sublinha que ao cair da tarde, dependendo da estação do ano, ao cair da tarde já se faz noite, já se faz escuro. O texto do evangelho que nós lemos diz que as portas estavam bem fechadas. Os discípulos estavam desanimados, estavam amedrontados. Todas as perspectivas tinham sido destruídas juntamente com a morte do seu mestre, do seu Messias, da sua promessa de uma vida melhor, digamos assim. Este escuro, talvez que os discípulos estivessem enfrentando, podíamos pensar que sim, era o mesmo escuro que um dia os levou a experimentar o medo na travessia do mar. Os discípulos tinham presenciado há pouco que Jesus havia alimentado uma multidão muito faminta. E em caminhada, indo para outra margem, levanta-se um grande temporal e o barco, quase que a afundar, leva os discípulos a experimentarem o vazio e o medo da noite e da escuridão das águas que se levantam e agitam o seu barco para um lado e para o outro. O medo, por vezes, é responsável por coisas que nem sequer existem, por situações que não vão acontecer, mas que por circunstâncias diversas paralisam a nossa emoção. O medo que os discípulos sentiam neste momento e nestas circunstâncias era um medo bem legítimo. Tinham medo das autoridades. Sabiam que podiam ser procurados, eram conhecidos como seguidores de Jesus e Jesus havia sido crucificado. O seu mestre estava morto na cabeça deles. Juntamente com o medo, a frustração, o que eles trazem consigo é a imagem de um Messias crucificado, um Messias que agora estava morto, que já não havia poder e que tinha sido por todos abandonado. E por isso, aqueles discípulos estavam ali escondidos, sem saber o que queriam fazer. E agora? O que vamos fazer? De repente, Jesus se coloca diante deles e lhes dá uma palavra que enche-nos a todos. Jesus diz-lhes: a paz esteja convosco. E também nós paramos para pensar um pouco que Jesus não chega ali no meio dos seus discípulos, não se põe diante deles e não lhes aponta logo o dedo e lhes critica e lhes censura pela atitude de abandono, de fuga, pelo medo que eles sentiram. Não, queridos, Jesus lhes oferece a paz. Jesus lhes mostra as mãos e os sinais das feridas, mas oferece-lhes a paz.
Não lhes diz assim: olha, vocês me traíram, vocês me abandonaram, vocês me deixaram. Não. Os discípulos em si já carregavam, talvez, alguns deles, essa culpa de o terem deixado para trás. Esta palavra também nos ensina que nós não devemos estar apontando o dedo aos outros, que as pessoas erram e que nós não temos que já estar ali tocando o dedo em cima da ferida e provocando ainda mais dor. Muito pelo contrário, Jesus nos dá uma lição que, ao invés de nós censurarmos o outro, devemos oferecer-lhe a paz. Esta paz que o mundo necessita, esta paz que o mundo precisa, esta paz que tem sido, nos últimos tempos, sobretudo nos últimos 60 e tal dias, tão desejada, sobretudo por aquela nação que tem sofrido os horrores da invasão, aquilo que um outro chama de operação especial. Isto não é uma operação especial, isto é uma guerra. E o mundo precisa de paz. Mas é a paz que Jesus tem para dar. É a paz que somente o ressuscitado, que venceu a morte, que venceu a solidão e o abandono, que foi deixado pelos seus, tem para oferecer. E este mesmo Jesus ressuscitado chega para os seus discípulos, chega para nós e nos quer dizer todos os dias: deixo-vos a minha paz vos dou e não vos dou como dá o mundo, porque a paz que o mundo dá não é uma paz verdadeira. É uma paz que consiste em coisas e as coisas passam e as coisas deixam de existir e as coisas deterioram-se. Mas a paz que Jesus tem para nos dar é uma paz verdadeira, é uma paz infinda, é uma paz que não depende das circunstâncias em que nós estamos vivendo. Queridos irmãos, que a paz de Cristo acompanhe o teu caminhar durante esta semana. Que o ressuscitado que se manifestou para os discípulos, mesmo com as portas trancadas, também possa visitar-te neste momento, encher o teu coração, independente de quais sejam as circunstâncias em que estás a viver, que a paz que Ele tem para te dar possa encher o teu coração de tal maneira que tu te rendas, que tu te coloques diante do altar e que tu também agradeça pela bênção e pela presença de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo no teu coração e uma semana cheia de Deus para ti e para os teus familiares.